A entrevista de hoje é com o Sr. Edmundo. Ele é um historiador que resgata várias histórias da cidade de Campos do Jordão, principalmente através das fotografias. Então, essas imagens que está passando foram retiradas do site dele, que está na tela, e fique com a entrevista de hoje. O senhor nasceu aqui em Campos, né? E como que foi essa infância do senhor aqui? O que marcou muito da infância do senhor aqui em Campos do Jordão? Bom, veja bem, deixa eu começar falando aqui um pouquinho aqui. O meu avô, certo? Ele era português, era nascido na cidade de Castelo de Paiva, lá em Portugal. Eu até escrevi um livro contando a história desses portugueses de Castelo de Paiva que moraram em Campos do Jordão. Né? Para você ter uma ideia, no início do século passado nós tivemos 19 portugueses de Castelo de Paiva que moraram e trabalharam em Campos do Jordão e foram importantes para a nossa história. Né? Então o meu avô ele chegou aqui junto com a construção da estrada de ferro Campos do Jordão. Né? Ele trabalhou inclusive na construção junto com o Sebastião de Oliveira Damas, que foi o construtor da estrada de ferro. E o Sebastião, na realidade, eu fui descobrir nas pesquisas que eu fiz que, além de amigo dele lá de Castelo de Paiva, era primo dele. Uau! Né? Coisa que eu nunca tinha ficado sabendo. Uhum. Né? E quando foi inaugurada a estrada de ferro Campos do Jordão, no dia 15 de novembro de 1914, eles chegaram em Campos do Jordão e meu avô comprou uma chácara e começou a morar em Campos do Jordão. Ele já chegou aqui com 8 filhos e aqui teve mais 6, 14. Uau! E meu pai era um dos filhos do meu avô, Joaquim Ferreira da Rocha. E o meu avô, aqui em Campos do Jordão, ele foi muito importante, porque ele trabalhou como construtor, né, construía casas, né, ele e o Floriano Rodrigues Pinheiro, que tem o nome da rodovia aqui agora. Sim. E o Floriano também era de Castelo de Paiva, né? E que no fim veio morar em Campos do Jordão e acabou casando com uma tia minha, que era filha do meu avô. Olha, né? Só. E eles montaram a primeira construtora de Campos do Jordão, que chamava Construtora Rocha e Pinheiro. E construíram muitas casas em Campos do Jordão. Aí o meu avô saiu da construtora e o Floriano continuou com a construtora, acho que uns 60 anos. Ele construiu o Palácio do Governo aqui de Campos do Jordão, o Hotel Turiba, né? A Santa Casa, a Igreja Metodista, a Igreja Matriz, né? A sede do Banco Mercantil aqui de Campos do Jordão, né? E muitas casas importantes de turista que ele construiu aqui em Campos do Jordão. E o meu pai, quando casou, né? Meu pai nasceu na realidade em 1916, né? Quando ele nasceu aqui em Campos do Jordão, 18 de março de 1916, não existia cartório de registro civil aqui em Campos do Jordão. Então, para todos os efeitos, ele foi registrado em Pindamonhangaba. Então, para todos os efeitos, ele era pindense, pindamonhangabense, né? E ele nasceu no dia 18 de março de 1916, quando foi no dia 29 de abril de 1916, abriu o cartório de Campos do Jordão. Nossa, por pouco. Né? Por pouco ele conseguiria ser jordanense. Né? E aí meu pai, quando casou, ele construiu nessa chácara do meu avô uma casinha de madeira lá no fundo. E nós moramos ali naquela casinha de madeira durante muitos anos. Né? Depois, quando meu avô foi morar em Pindamonhangaba, que ele já estava com bastante idade e não podia ficar mais em Campos do Jordão, ele alugou essa casa e nessa casa montaram uma pensão de doentes, porque naquele tempo tinha os doentes de tuberculose que vinham para Campos do Jordão, né? E eu morei ali naquela casa, ao lado dessa casa grande que era do meu avô. Foi a primeira casa de tijolos que foi construída em Abernéssia, porque naquele tempo que ele chegou aqui em Campos do Jordão era só casa de madeira, construída com tábua de pinheiro, né? Que eles derrubavam o pinheiro e cortavam as tábuas para fazer as casas. Mas a casa do meu avô foi uma casa de tijolos, a primeira casa de Vila Bernécia foi do meu avô. Né? E eu morava do lado, nos fundos, e eu ficava no meio daqueles doentes de tuberculose o dia inteiro. Graças a Deus nunca tive tuberculose. De praticamente todos eles que vieram para cá
para a cura da tuberculose, né? Um deles, inclusive, depois que meu avô foi embora para Pindamonhangaba, que ele faleceu lá em Pinda, e venderam a casa, venderam para as Irmãs do Sagrado Coração de Jesus. E eles montaram lá um instituto que chamava Assiso, né? Que era uma obra benemérita, né? Que funcionou até há pouco tempo. Hoje tem lá uma outra obra benemérita, mas já deu outra entidade, que se chama Bodas de Canaã. Né? E um desses doentes que ficou nessa pensão que sarou, depois que meu avô vendeu, que nós tivemos que sair de lá e fomos morar em outros locais, meu pai alugou uma casa muito grande e uma dessas pessoas foi morar conosco. Meu pai alugou um quarto para essa pessoa. Já criou amizade. E ele morou conosco há muitos anos, né? E foi um dos maiores fotógrafos que nós tivemos em Campos do Jordão. Uau. Né? Orestes Mário Donato, né? Um dos maiores fotógrafos que nós tivemos em Campos do Jordão. E eu aprendi praticamente tudo de fotografia com ele, porque ele no quarto dele, lá na minha casa, ele fez um estúdiozinho no canto do quarto, né? E você sabe, naquele tempo, fotografia quarto escuro. Tinha que tirar, tinha que praticamente trabalhar no escuro, né? Era só com aquela lâmpadazinha vermelha para não velar o filme, né? E ele revelava o filme, fazia as cópias, né? Fazia as ampliações, tudo ali no quarto. E eu ficava do lado dele ali, aprendi praticamente tudo de fotografia com ele, né? E na realidade foi uma infância assim muito pobre que eu tive, sabe? Porque meu pai era carpinteiro e marceneiro. E ele trabalhava nas construções do meu avô e do Floriano Rodrigues Pinheiro, que fazia todo o serviço de madeira. Eu não sei se vocês já foram no palácio aqui do Palácio Boa Vista. Né? O Palácio Boa Vista tem um salão enorme lá no Palácio Boa Vista, aquele madeiramento todo que tem lá à vista. Foi meu pai, meu tio, 2 tios e um outro carpinteiro que fizeram aquilo lá, aquele serviço de madeiramento à vista, né? E no Hotel Turiba também, não sei se já foram no Hotel Turiba, da parte de cima para descer para a parte de baixo, tem um escorregador de madeira que todo mundo vai lá para escorregar naquele escorregador de madeira. Foram eles que fizeram aquele escorregador de madeira lá também no Hotel Turiba, né? Mas o meu pai teve um problema que quando eles estavam construindo o Sanatório Santa Cruz, ele caiu lá de cima do andaime e bateu de cabeça em cima de um monte de telha embaixo. E ele teve internado em São Paulo no Instituto Paulista durante vários meses, né? E quase que ele morreu, né? E aí ele teve que ficar afastado pelo Instituto, né? Porque naquela época era o IAPI, né? Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, né? Mas aquilo pagava uma miséria de pensão, né? Então a nossa vida no começo foi muito difícil, né? O que meu pai ganhava muito mal dava pra gente se alimentar, né? Aí depois, quando ele alugou essa casa grande, que esse amigo que estava na pensão foi morar conosco, ele alugou um quarto para essa pessoa. Aí minha mãe fazia as refeições e ele pagava as refeições para minha mãe. A casa era muito grande. Aí ele arrumou um emprego numa construtora de Campos do Jordão, esse é o Donato, né? Ele é projetista, desenhista também, né? E ele que fazia os projetos, né, das casas que a construtora ia fazer, né? E aí ele perguntou para o meu pai se meu pai não queria alugar as salas da frente da casa para montar a construtora. Meu pai alugou as salas da frente, quer dizer, meu pai começou a ganhar o aluguel das salas da frente, né? Aí, como essa construtora precisava de um mestre de obras, e meu pai trabalhou a vida inteira em obras, ele entendia tudo de obra, aí contrataram meu pai como mestre de obra da construtora. Aí ele começou a ganhar como mestre de obras. Então a nossa vida começou a melhorar. Coisa boa. Né? Aí, com o passar dos anos, meu pai continuou construindo, né, por conta dele. Aí depois ele montou uma imobiliária, né, junto com um amigo dele que era professor aqui do colégio, o professor Arri, que tem o nome da Biblioteca Municipal. Né? E ficou durante muitos anos, né, com a imobiliária. Aí o professor Arri saiu da sociedade, porque ele começou a ficar na biblioteca, que hoje tem o nome dele, inclusive, né? E meu pai continuou na imobiliária durante uns 30 anos ainda, né? Bastante tempo. E aí também nessa parte já pegou a fase do turismo aqui de Campos do Jordão, na fase tanto da construção ou de imobiliária? Olha, veja bem, essa parte do turismo
é interessante dizer para você uma coisa. Você deve ter ouvido falar do Pedro Paulo Filho, que foi o maior historiador de Campos do Jordão. Aham. E o Pedro Paulo Filho era muito meu amigo, e durante os 60 anos nós somos amigos, né? Nos últimos 10 anos que ele viveu, eu ia no escritório dele pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana para bater um papinho com ele lá sobre a história de Campos do Jordão, né? E ele escreveu um dos livros, ele escreveu 32 livros, né? Uau. Mas um que ele escreveu é a história de Campos do Jordão, quase 900 páginas, que ele conta a história inteirinha de Campos do Jordão. E o Pedro Paulo, um dia eu conversando com o Pedro Paulo, eu falei: Pedro Paulo, ontem me fizeram uma pergunta e na hora eu fiquei sem saber o que eu respondia. Eu comecei a pensar e respondi. Quero ver se você concorda comigo com a resposta que eu dei para a pessoa, né? A pessoa perguntou para mim assim: quando começou o turismo em Campos do Jordão? E eu pensei e disse para a pessoa o seguinte: falei, olha, eu acho que o turismo em Campos do Jordão começou com a Estrada de Ferro Campos do Jordão, que ela foi inaugurada em 1914, né? E muitas pessoas vinham para Campos do Jordão para tentativa da cura da tuberculose, porque a cura da tuberculose naquele tempo não tinha remédio, era o clima, a boa alimentação, certo? E o repouso. Não tinha remédio nenhum. Eu falei, então essas pessoas vinham para cá, ficavam nas pensões no começo, depois começaram a construir os sanatórios na década de 20, e as pessoas ficavam nos sanatórios, né? Então os parentes deixavam as pessoas nas pensões e nos sanatórios, e no final de semana eles vinham de São Paulo até Pindamonhangaba pelos trens da Estrada de Ferro Central do Brasil, e da Pinda pegava o bondinho e vinha para Campos do Jordão. E quando eles subiam a serra, que eles viam aquela paisagem maravilhosa, quando eles voltavam para a casa deles, as pessoas iam perguntar: o que vocês acharam lá de Campos do Jordão? Vocês precisam ir lá, você precisa ver que maravilha. Então as pessoas começaram a vir para Campos do Jordão, não especificamente só para visitar os doentes, começaram a vir para conhecer Campos do Jordão. Então eu acho que o turismo começou nessa época da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Aí o Pedro Paulo falou: poxa vida, rapaz, sabe que eu nunca pensei nisso? Você sabe que você tem razão, mas isso começou nessa época mesmo. Bom, era um turismozinho assim, pequeno, né? Agora, o turismo realmente, para valer, começou a partir da década de 60. Aí começaram a aparecer os turistas que vinham de São Paulo para Campos do Jordão de carro, né, pela estrada, né, que já tinha a estrada de São José até Campos do Jordão, ou vinham pela própria Estrada de Ferro Campos do Jordão. Naquele tempo, quando chovia, a estrada de ferro, a estrada de rodagem tinha uma parte de terra que ficava um barro danado. Então eles vinham até Pindamonhangaba de carro e tinha aquelas gôndolas, né, que eram uns bondes que tinham praticamente só uma caçamba, tipo de caminhão, e eles colocavam os carros nessa gôndola e subia até Campos do Jordão. Quando chegava aqui, descia e ficava com o carro andando aqui em Campos do Jordão, né? Então aí começou o turismo para valer em Campos do Jordão. Agora, estourou o turismo realmente na década de 70, né? No ano de 78, que inauguraram essa estrada que liga Taubaté a Campos do Jordão, essa estrada asfaltada, que vocês vieram por ela. Aí começou o turismo para valer, né? E aí foi nessa época também que teve um boom assim nas construções, no desenvolvimento da cidade também? Também Ou teve. já começou desde ali da época da cura e tudo mais? Não, né, desde a época da cura já começaram as construções de Campos do Jordão, né? Tinha muita gente em São Paulo, muitos industriais em São Paulo que compravam propriedades aqui e construíam suas casas e vinham passar as férias com a família aqui em Campos do Jordão, né? Sim. E aí, assim, falando bem da infância em si, o senhor falou um pouco, né, de quando o senhor se mudou, que foi para essa outra casa maior, que tinha esse fotógrafo que inspirou bastante. Teve algum outro ponto que marcou bastante, algum fato curioso que marcou a época que o senhor era criança? Olha, uma história que tem até no site, né, tem essa história, meu Natal inesquecível. Quando eu morava nessa chácara do meu avô ali na casinha de madeira, e a situação financeira do meu pai estava péssima, né, por causa dele estar aposentado, né, pelo IAPI, né? Então o pouco que ele ganhava mal dava para a gente comer, né? E eu me lembro que eu morava ali, né,
no bairro aqui da Vila Fracalanza, e na realidade tinha poucas pessoas que moravam ali no bairro, tinha umas 5 ou 6 famílias, né? E todo dia de manhã passava a carrocinha do padeiro da padaria Santa Clara, porque naquele tempo era uma carrocinha fechada, né, de chapa de ferro, né, puxada por um burro, não um cavalo, e ele enchia a carroceria de pão e ia vender o pão nos bairros. E ele passou em frente da minha casa, né, com a carrocinha, e parou um pouco mais para frente. E se você ler a história, você vai ver bem a história lá. E eu olhava a carrocinha e falava, puxa vida, né, que vontade de comer um pãozinho, né? Mas a minha mãe não tinha dinheiro para comprar um pãozinho, né? Aí, por incrível que pareça, o padeiro parou lá, foi entregar o pão lá. Quando ele voltou na carrocinha e pegou um pãozinho e levou lá para mim um pãozinho de presente. E eu nunca mais esqueci desse pãozinho, né? Esse pãozinho para mim ficou na minha história. E ele, depois de padeiro, ele começou a trabalhar de leiteiro. Também tinha a carrocinha, né, puxada por um cavalo, um burro, né, que ele botava aqueles engradados com os litros de leite, né, e ia andando fazendo aquele barulho, né, do vidro do leite, né, batendo naqueles engradados de ferro. E ele trabalhou muitos anos nessa empresa que entregava leite, que é a usina Primor. Foi a primeira usina que pasteurizava o leite aqui em Campos do Jordão, que pegava na região toda aqui. E depois ele foi ser vigia de um prédio de apartamento. E eu sempre encontrava com ele, sempre batia um papo com ele e sempre agradecia para ele. Isso você não sabe da maior. Teve uma época que ele pegava sempre o ônibus aqui em Bernécia para ir para o serviço dele, e eu passei vários meses sem vê-lo, né? Aí eu perguntei para um amigo, você viu o seu Antônio? Ele estava falando, rapaz, você não sabe o que aconteceu com o seu Antônio. Eu falei, o que aconteceu? Ele ia indo para a casa dele, estava na calçada, o camarada perdeu a direção do carro, atropelou ele em cima da calçada, largou ele lá na calçada e sumiu no pedaço. Eita. A sorte dele é que depois de uma meia hora apareceram 2 pessoas lá, chamaram o resgate e levaram ele para Taubaté. Ele está internado lá em Taubaté, quebrou as 2 pernas, né? Está lá no hospital para se tratar. Aí eu fui procurar, fui descobrir uma filha dele, aí eu ia lá na filha dele, sempre ela entregava um dinheiro para ela pagar as despesas dele. Quando ele voltou para cá, eu sempre dava uma cesta básica para ele. Aí um dia eu fui visitar ele lá no local onde ele trabalhava, e ele me dizia que a única coisa que ele sentia falta era no radinho para escutar as notícias. Aí eu falei, então pode ficar sossegado. Aí comprei um radinho portátil desse de pilha e levei para ele lá. Aí ele ficou feliz, né? Só que depois de uns 2 anos ele acabou morrendo também. Então você veja que ele me ajudou dando um pãozinho e eu ajudei ele durante uma boa parte do resto da vida dele, né? Então é uma história que eu acho que é importante deixar registrada, né?